Hoje nós estamos aqui com o consultor financeiro, escritor, bancário, advogado, empresário, Stefan de Paula. Ei, Márcia, tudo bem? Márcia, obrigado, tá, pelo convite. Você que eu fiquei sabendo que você é corretora, é modelo, é atriz, é apresentadora e você é muito benquista aqui no segmento que você faz. Muito obrigado pelo convite, tá? E parabéns pelo trabalho, como corretora que você tem atuado não só aqui, como em Vitória também, tá bom? Nós que agradecemos, é com imensa satisfação poder estar com você aqui hoje, Paulo. E nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante, que faz parte do nosso dia a dia, né? Nós vamos tratar sobre financiamento bancário, Ok. fazer esclarecimentos, trazer inovações, tudo que está hoje no mercado, né, imobiliário, no mundo imobiliário, nós vamos trazer aqui para você ficar consciente e informado das novidades do mercado imobiliário e do financiamento que é tão importante, né, e faz parte do nosso dia a dia. Agradeço pelas menções que você fez. Muitíssimo agradecida. Nós vamos começar falando sobre o momento que nós estamos vivendo da taxa Selic lá em cima. Todo mundo fala taxa Selic está alta, mas será que que as pessoas entendem o motivo, o porquê, né? O que isso traz no nosso dia a dia? E qual o momento certo para adquirir o imóvel, tendo em vista que a taxa Selic está tão alta? O que que você traz para nós sobre isso, Paulo? Olha que interessante, assim, excelente pergunta, Márcia. A tendência das pessoas é elas começarem a retrair quando começa a falar de taxa Selic. A gente tem que saber separar as coisas, né? Selic alta não significa que o financiamento ele tá alto, tá? Só para você ter ideia, no ano passado a taxa da Caixa era 9,4 mais TR, né? Ninguém sabe o que que é essa TR, o quanto que ela custa. Então, assim, o ano passado a TR fechou em torno de 1,5. Então, a gente tinha aí uma taxa da Caixa de 11%. Se eu te disser que esse ano a taxa da Caixa estava mais barata do que o ano passado. Esse ano, na verdade, a taxa da Caixa estava 10,39 final com indexador de poupança. Então, significa o seguinte, que o investidor, hoje ele deixaria o recurso dele aplicado rentabilizando 15 e ele estaria adquirindo um patrimônio imóvel com uma taxa de 10%. Ou seja, ele estaria ganhando com isso. E o ponto mais importante que a gente tem que trazer aqui nesse momento é que o mercado ele é muito cíclico, né? É, eles têm um comportamento padronizado. E tem uma coisa que se chama efeito manada. O que que é efeito manada? Todo mundo fala a mesma coisa e você acaba acreditando naquilo que todo mundo conta, É. né? O mais incrível é que no momento onde que a Selic está alta, algumas pessoas conscientemente, inconscientemente acham que o financiamento habitacional também está alto. E o interessante é que sempre o valor da Selic ela vai ser sempre maior do que o valor de financiamento. Ou seja, se você tem uma taxa de financiamento de 6, você vai ter uma Selic a 8. Se você tem uma taxa de financiamento de 10, você tem uma Selic a 12. Ou seja, sempre o seu dinheiro ele vai rentabilizar mais do que o financiamento habitacional. Então, o financiamento habitacional sempre é muito mais vantajoso do que você tirar o recurso que está aplicado lá, rentabilizando mais para poder fazer aquisição de imóvel. Um outro ponto importante também que a gente tem que trazer é o seguinte: como na verdade muitas pessoas estão agora tendenciosas a não comprar imóvel, existe uma demanda que fica reprimida. As pessoas falam, poxa, o juros está alto, então não vou comprar. Então as pessoas ficam esperando ali a tendência da Selic, ela está reduzindo, da taxa de financiamento está reduzindo. Só que o que que acontece com esse padrão nesse momento, né? Quando as pessoas param de comprar, quem está vendendo imóvel fica com medo de não vender. Então hoje, os investidores estão comprando mais imóveis nesse momento, porque estão comprando imóveis com preço de 10 a 15% abaixo do valor de mercado. Então hoje, os investidores estão comprando imóveis nesse momento. Até porque o dinheiro dele rentabiliza mais, né? E o Uhum. financiamento, o recurso do financiamento, ele é mais barato. Então, hoje, quem não comprar um imóvel agora, nesse momento, nessa oportunidade, o que que vai acontecer?
a taxa Selic ela vai diminuir e essa demanda dessas pessoas que estão lá esperando a taxa Selic diminuir, depois que a taxa Selic diminui, essas pessoas começam a procurar imóveis. Aí o preço do imóvel ele sobe. Só para você ter ideia, se uma pessoa não comprar um imóvel de 500 mil agora, daqui a um ano, quando já é tendencioso da taxa Selic reduzir e os juros do financiamento habitacional reduzirem, é ele comprar por 600 mil. Ou seja, ele vai pegar uma taxa menor, mas em contrapartida ele vai ter que desembolsar mais 100 mil reais para poder adquirir o mesmo imóvel. Então, quem não comprar nesse momento, vai comprar mais caro depois. Então, o melhor momento para se adquirir em todo o cenário econômico aí é quando a taxa Selic ela está maior. Porque você tem o ganho ali de você estar comprando imóvel abaixo do preço de mercado e você ainda tem uma valorização do imóvel durante esse período de um ano. Né? Então, a gente fala de um ganho aí de em torno de quase 20%. Né? Então, quem não comprar nesse momento, vai comprar depois. Um terceiro ponto que é muito importante que a gente tem que falar é o seguinte: as pessoas falam assim, mas perfeito, mas e se eu comprar um imóvel e minha taxa permanecer cara? Existe um instrumento dentro do sistema financeiro que é a portabilidade de financiamento. Então, se você compra um imóvel hoje com uma taxa de 12 e daqui a um ano a taxa Selic ela reduz, você automaticamente faz uma portabilidade para o banco e reduz o custo do financiamento. Então, esse é um instrumento assim extremamente satisfatório hoje para quem quer comprar imóvel. Então, eu te falo, Márcio, assim, que quem não comprar agora vai comprar Vai mais comprar caro mais caro. depois. É. Né? E os investidores estão comprando nesse momento. Se os investidores estão comprando nesse momento, eu tenho que fazer o quê? Tenho que comprar também. Sim. Tá? Eu tenho que aproveitar esse momento aí agora. E hoje mesmo eu estava vindo de uma visita e lembrando que há uns 3 anos atrás, um empreendimento aqui em Aracruz, ele estava 160 mil. Se tiver 3 anos, tem muito. Quem é aqui de Aracruz sabe. Residencial Alegria. Hoje nós temos apartamentos lá, 350, 380 mil. Então, olha como valorizou em tão pouco tempo, né? E hoje quem tem não quer vender, porque sabe que vai aumentar mais ainda. Então, o que que o cliente ele tem que pensar? A taxa Selic está alta, beleza, mas daqui a um ano a tendência dela é baixar. E o imóvel que hoje é 500 mil, igual você falou, daqui a pouco vai estar 600 mil. Então, o valor, você não compra agora porque a taxa Selic está alta, espera reduzir, só que o valor do imóvel, ele vai subir, ele sobe muito, sobe a rentabilidade, a valorização é muito maior. Sim, Então, sim. você vai, de qualquer forma, se você espera, você vai perder muito mais por não financiar hoje devido à taxa Selic. E olha que interessante, Márcia. Eu vou te falar por experiência própria, né? Uhum. Eu levei 20 anos para começar a comprar o primeiro imóvel e eu percebi o quanto de dinheiro que eu perdi. Quando eu virei minha chave, eu comprei o primeiro, comprei um apartamento por 260 e esse apartamento vale em 3 anos 850 mil. E aí, nessa mesma sequência, eu já fui comprando alguns lotes. Comprei um lote a 70 mil, depois vendi a 150, depois comprei a 105 e hoje o lote vale 420. Então, assim, quem não investe em imóveis hoje tá perdendo, e não é pouco dinheiro, não. Tá perdendo é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. É, até a gente nem tinha programado isso, mas eu também, você falando, eu também lembro, né? Que eu também comprei uma casa por 290 mil. Um ano e meio depois eu vendi por 390. Aí depois eu fiquei, o mesmo cliente que me comprou, ele me perguntou quanto que tá valendo hoje? E olha que assim, eu chorei quando eu fui falar para ele, porque eu sabia a casa era minha, eu podia ter esperado mais um pouquinho. Falei Aham. assim, hoje a sua casa tá valendo 550 mil. Eu mesma fiz a avaliação para ele. Então, assim, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu poderia estar ganhando quase que o dobro da casa, do valor que eu comprei. Então, realmente, isso é fato. Eu também demorei para virar a chave, porque eu poderia ter comprado lá atrás um apartamento de 140 mil. Aqui no prédio que nós estamos, também aconteceu isso. O apartamento era 160 mil, hoje está 400 mil. Estou falando de 2 quartos. O 3 quartos era 200 mil, hoje está 540 mil. Então, olha como. Me fala que aplicação você ganharia, qual banco, porque eu vou lá correndo Tem fazer não. essa aplicação. Não tem, Tem não, tem não não, tem. tem não. Então, para te dar um retorno tão alto desse,
né? De 160 mil, 380 mil em 3 anos, jamais. Você não vai conseguir em aplicação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Ok. também. Tira outra dúvida para a gente, Paulo. A gente sabe que nós atendemos todos os dias muitos clientes que moram de aluguel, né? Que estão em busca de morar, né? De alugar um imóvel. Hoje vale a pena deixar o dinheiro aplicado e continuar, morando de aluguel? Olha que interessante, na verdade, né? A gente tem três dinâmicas aqui que a gente pode trabalhar, né? É, primeiro que a pessoa tem que ter noção de quanto que ela gasta de aluguel. Vou contar um caso. Tinha um cliente, né? Um funcionário da WEG, virou amigo meu posteriormente, né? E aí ele tava me contando que ele morou no mesmo imóvel, pagando R$ 1.700 de aluguel durante 12 anos. Uhum. E aí eu falei com ele assim: você tem noção de quanto de aluguel que você pagou? Quanto de dinheiro que você deu pro proprietário do imóvel? Porque assim, não é um cálculo simples só. A gente tem que considerar o quanto que o dinheiro ele rendeu. Porque vamos supor, se você é dono de um imóvel que eu moro, eu vou te dar o dinheiro, você vai pegar aquele dinheiro e aplicar no mínimo numa Selic ali, que é a média nacional, a média dá em torno de 10. Então, assim, durante 12 anos eu fiz o cálculo para ele deu para o proprietário do imóvel 670 mil. E o imóvel, quando ele começou a morar nesse imóvel, o imóvel custava 250 mil Ele reais. pagou 2, 3 vezes o Duas, valor do três vezes. imóvel. Só que 12 anos, Ele morou 12 anos no 12 anos. Só imóvel. que 12 anos depois ele foi comprar o mesmo imóvel por 650. É. Então ele deu 670 mil, na verdade, para o proprietário. E E ainda aí o imóvel que pagou. era 250 agora tinha aumentado, tava aumentado, tava valendo 650, então aumentou 400 mil reais. Agora uma coisa interessante que as pessoas têm que ter na consciência é quanto que custa, na verdade, morar de aluguel. Quer ver? Eu vou fazer um cálculo simples aqui. Tem uma calculadora assim que eu acho maravilhosa, que é uma calculadora chamada Calculadora do Cidadão. É uma calculadora do Banco Central, Sim, né? conheço. E aí o que acontece? Você faz lá na aplicação como se você pagasse. Coloca lá o valor de aluguel durante R$ 2.000, durante 30 anos, que é o período médio aí de um financiamento. Eu vou colocar uma base de Selic a 10%. Hoje está 15%, né? Só para você ter ideia. Se eu ficar pagando aluguel, R$ 2.000 de aluguel durante 30 anos, eu vou dar para o proprietário R$ 4 milhões. Então, essa pergunta, tem eu atendo muitas pessoas que me falam assim, poxa, mas eu vou ficar 30 anos da minha vida pagando financiamento de um imóvel? Primeiro, Paulo, eu nunca, não conheço, e olha que eu tenho contato com os clientes que compram comigo, vários deles já quitaram o imóvel. Fizeram um financiamento de 30 a 35 anos e eles já quitaram. Em menos de 7 anos, eles quitaram o imóvel. E o imóvel dele, que ele comprou na época, sei lá, 200 mil reais, no mínimo vale 500 mil hoje. Sim. Então, assim, é mais que um investimento, isso. É, Aí eu falo assim, qual que é a primeira pergunta que eu faço? Qual que é a tua expectativa de vida? Você pretende viver quantos anos? Ah, quero viver aí até uns 80, pelo menos. As pessoas falam assim para mim. Eu falo assim, então, se você tem essa expectativa, você já deve estar com 30, 40 anos. Você vai quitar esse imóvel, então você vai viver mais 40 anos. Você vai viver mais 40 anos pagando aluguel? Sendo que você não pode modificar, você não pode ampliar, você não pode fazer nada. Tudo que você fizer no imóvel locado, você vai ter que voltar para o projeto inicial. Então, pensa bem, é melhor aí você prefere arriscar ou continuar morando de aluguel? É, Eu encontro isso direto, Não, e assim. olha que interessante, na verdade. As pessoas sempre elas pensam a longo prazo, né? E a gente tem que pensar a longo prazo, porque quando o seu filho nasce, você já tem que pensar na faculdade dele. Sim, com certeza. E você vai pagar o curso de faculdade. E o tempo passa muito rápido. Passa O, muito, o passa maior patrimônio voando. que a gente tem é o tempo. Olha É, que interessante, Márcia. time is money. Olha que interessante. Se você pega, vamos supor, 3 mil de locação durante 30 anos, dá 6 milhões. Dá 6 milhões. Agora, sim, 3 mil de locação. Hoje vamos fazer um cálculo básico. Se você pega um imóvel de 400 mil reais, tá? Você vai dar 80 mil de entrada, vinte tá? por Que é os vinte cento por do valor cento do imóvel. E vai pegar aqueles 300 mil
e vai fazer um parcelamento. Você vai pagar a parcela aí de em torno de R$ 2.500, ok? Esse imóvel de 400 mil, esses 300 mil no final, você vai pagar 700. Você acha que é muito ou pouco? É muito? É muito. Ele vai. Só que se você morar de aluguel, É você muito vai pagar 6 mais. milhões. Você vai dar 6 milhões. O aluguel te dá 6 milhões, o financiamento você paga 700. Então, você, daqui 30 anos, esse imóvel é o seu. Só que o que você tem que considerar, e um ponto, e uma coisa interessante, você falou o seguinte: tem pessoas que pegam e antecipam o financiamento. A pergunta é: Sim. vale a pena antecipar o financiamento? Aí eu faço o cálculo reverso. A Uhum. pessoa que tem dinheiro hoje, que ela consegue pegar um financiamento com uma taxa de 10, né? E se você pegar esse dinheiro, ao invés de liquidar, deixar ele aplicado, eu vou fazer um cálculo para você aqui, ó. Se eu pego hoje, só para você ter ideia, tá? Se eu pego hoje, vamos supor que eu tenho R$ 300.000 e eu quero comprar um imóvel à vista. Eu falo assim, não quero pagar juros. E eu falo para você assim, vamos fazer o seguinte, não paga à vista não. Você vai pegar esses 300 mil, você vai aplicar esses 300 mil, você compra um título público, você põe um CDB. Só pra você ter ideia, 300 mil em 30 anos, sabe quanto que dá? Aqui, ó, vou mostrar depois, dá 5 milhões. Ou seja, você pega 300 mil, você deixa aplicado, vai te dar os 5 milhões, e você vai lá no banco, pega 300 mil financiado, que você vai pagar 700. Ou seja, você está ganhando. Sim. Ou seja, dos 700 você deduz em cima dos 5 milhões aqui, te sobra ainda 4 milhões e 400 mil. Ou seja, não vale a pena, para quem tem recurso disponível, vale a pena você deixar o dinheiro aplicado e utilizar o financiamento, porque sempre o Sim. financiamento é mais barato. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: a melhor aplicação hoje no Brasil é o financiamento habitacional, é a compra do imóvel. E eu vou te falar por quê. Vamos supor que você pega um imóvel hoje de 500 mil, Márcia. Você comprou um imóvel hoje de 500 mil, você comprou 10% abaixo do preço de valor de mercado. Tá dando até mais. Eu tenho gente que tá comprando, colegas meus de imóvel de 800 mil, tá comprando por 500. Ele já Uhum. tá ganhando 300 mil. Sim. Então vamos supor que você vai pegar um imóvel de 500 mil. Esse imóvel de 500 mil, você vai usar quanto do seu dinheiro para poder comprar esse imóvel? R$ 100.000, concorda comigo? 20%. Que é os 20%. Aham. Então eu pego um imóvel de 500 mil, eu tirei os 100 mil da minha aplicação e comprei esse imóvel lá, deu os 100%, ok. Então vai sobrar 400 mil para financiar. Esses 400 mil para financiar, eu pegando uma tabela price, eu vou pagar 3.500 por mês, certo? Uhum. Agora qual é a matemática? Em Aracruz, hoje, tem um estudo que mostra que Aracruz chega a pelo menos 10 mil pessoas todo ano. Sim. Hoje, no mercado nacional, tem uma carência de 9 milhões de unidades habitacionais. E Aracruz é a menina dos olhos do Brasil hoje, em termos de investimento. Quem não comprar agora, vai comprar mais caro depois. Então, nós pegamos 100 mil, você comprou um imóvel de 500 mil e gerou uma parcela de 3.500. O que você vai fazer? Você vai alugar esse imóvel. Então, a locação vai estar pagando ali essas parcelas durante o ano. Então, como você ganhou 10% na compra, então um imóvel que era 550, você comprou por 500, né? Em Aracruz, os imóveis estão valorizando pelo menos 15%. Então, você ganhou 10 na compra e teve valorização de 15. Mas essa valorização não foi sobre os seus 100 mil, foi sobre o valor O do valor do imóvel. imóvel. Então, se eu tenho um imóvel aí de 550, né, que eu comprei por 500, que teve uma valorização aí de pelo menos 20%, esse imóvel de 500, no final daqui a um ano, está valendo 600. Ou seja, eu usei 100 mil, o aluguel pagou as parcelas, daqui a um ano eu vendo ele, ganhei mais 100. Uhum. Que aplicação que te dá 10% todo mês de rentabilidade? Nenhuma. Você Nenhuma. comprando imóvel com dinheiro ainda do banco que não é seu. Aham. Não, e quem está pagando esse imóvel para você não é você, Não é é o você, seu é inquilino. o seu inquilino. É o seu inquilino. E no final de, sei lá, 30 anos, isso se você não antecipar nada, você vai ter um bem quitado com o dinheiro de outro. Um bem quitado com dinheiro de outro. E é E você melhor. aumenta o seu patrimônio. Eu ainda digo mais o seguinte: clientes que têm comprovação de renda que comporta mais de um financiamento,
Quantos financiamentos a pessoa pode ter? Depende muito da capacidade financeira. Capacidade financeira. Mas Agora, tem um limite? agora, não tem limite. Sim, pegando os 30% dentro da renda dele lá, não tem limite. Existe uma estratégia que algumas pessoas utilizam, que é o seguinte, vamos supor, se você tem 1 milhão, esse 1 milhão você pode transformar ele em 5. Aí a gente vai para a estratégia do consórcio, né? Que só para você entender, o consórcio é um fundo, né? É Sim. um fundo. Então, os bancos, eles não conseguem enxergar essa dívida sua. Então, se você tiver 10 consórcios e comprar 10 imóveis, se você for no banco fazer um financiamento ainda, você consegue fazer. E se o cliente tiver uma capacidade financeira muito boa, ele tem 500 mil, o que você aconselha? É, Ele compra um imóvel à vista ou ele compra 5 imóveis dentro da capacidade financeira dele, com 100 mil de entrada em cada um? perfeito. Eu compraria 5 imóveis, porque esses imóveis vão valorizar dentro da Olha isso, a capacidade dele. gente não É, combinou, tá? não combinou. Não teve É, nada combinado. eu compraria 5 imóveis, porque a 5 imóveis. locação, primeiro que não tem imóvel dentro de Aracruz hoje para comprar. Então, quem está Sim. comprando hoje tá peneirando, tá peneirando ouro, né? Tá Uhum. achando ouro. Sim. Então, se você compra 5 imóveis que vão, em um ano, se dobrar esse patrimônio seu, em 500 mil, mais um ano você faz mais 500. Não, e imagina, mesmo que isso não aconteça, se você ficar com esses 5 imóveis, com eles alugados, você triplicou o seu patrimônio Sim, e o inquilino está pagando o tá aluguel pagando para para você. você. Ele está pagando o seu bem. Tá pagando para você. Olha que interessante você falando. Eu lembro de um médico. Médico é uma categoria muito engraçada, né? Assim, que eles gostam de fazer endividamento a curto prazo. Né? É. Então, o médico ia comprar um lote, era 264 mil. Toda vez que abre um loteamento, o loteamento ele tem um período de maturação de 2 a 3 anos. Né? Então, Uhum. assim, quando você Tempo abre. de obra. Então, o loteamento que você comprou ali, ele vai maturar. E aí, ele ia comprar um lote do 264. Ia ficar Uhum. parcela de 15 mil por mês. Eu falei, doutor, ao invés de você comprar um lote, por que você não compra 3? Ele, como assim? Pagando a mesma parcela de 15. Aí ele comprou os 3 lotes, Com a entrada que ele financiado, ia. Aham. financiado, financiou os 3 lotes, e aí com o financiamento, em 240 meses, ficou parcela de 15 mil. Só que depois de 2 anos ele vendeu um lote por 600. Quitou todos. Quitou todos. É. Com um, ele quitou Com todos. ele quitou todos. Ao invés de ele ter comprado só um, ele comprou Comprou 3. 3. E uma coisa interessantíssima que as pessoas não esquecem de falar, que quando você faz um financiamento habitacional, a cédula de crédito, o contrato de financiamento, ele já é escritura. Sim. Então você já evita um gasto ali de 10 É. a 15 mil reais É. logo no início. E você já Uhum. tem o imóvel transferido para você. Você Sabia já que tem eu uma nunca tinha garantia. pensado nisso? É, Mas é é. verdade, porque o contrato de financiamento ele tem poder de Tem escritura. poder de E escritura. quando você quita o imóvel, você pede o termo de quitação junto ao banco, leva no cartório de registro e dá baixa na hipoteca. Você Então gasta você paga 50 uma reais para isso. taxinha lá no É, cartório e 50 você não reais. tem que pegar mais, levar no cartório fazer Nada, escritura. nada, Verdade. nada. E É, hoje, assim, esse é um dos pontos favoráveis aí que as pessoas não. Ah, você prefere comprar à vista ou financiado? Claro que é financiado. Primeiro que eu é, vou economizar 15 mil reais só de taxa é de só cartório, de, né? só de De escritura ali. escritura. Então, são alguns Verdade, pontos Paula. importantes que a gente tem que considerar. É. Nós temos muito assunto É aqui muita ainda, coisa, é gente. muita coisa. Qual que é o melhor momento para comprar um imóvel? Assim, primeiro, quando a taxa Selic está baixa, né, existe muita demanda, então o preço de imóvel está mais caro. Quando a, Nós. quando a taxa Selic está alta, você tem pouca demanda, pouca procura, né? É como se fosse o seguinte, vamos supor esse iPhone. Uhum. Vamos supor que você vai na loja, esse iPhone já tem 6 meses que está lá vendendo e não vende. Você acha que o preço dele lá, o dono lá, vai baixar o preço ou vai aumentar o preço para poder vender? Ele vai baixar. Vai baixar o preço. Tá Uhum. 6 meses não vende, né? Sim. Vai baixar o preço. Agora vamos supor que você saiu o iPhone 17 novo, você vai lá, tem uma fila de 100 pessoas para poder comprar e só tem 5. Você acha que o dono vai fazer o quê? Vai Não baixar vai, ou vai aumentar não o vai preço? baixar. Quando tem dinheiro barato no mercado, a tendência é ter muita procura. Uhum. Então, quando tem muita procura, o preço do imóvel ele sobe. Olha, isso que você falou é de suma importância. Por quê? Porque a Caixa, ela tinha limitado o financiamento em 70%. Sim. Só que a Caixa financia 70% de todos os imóveis no Brasil. Aí o que que a Caixa fez agora? Aumentou para 80%. Automaticamente, sabe o que que vai acontecer? Vai aumentar a demanda, porque O valor. muitas pessoas tinham que dar 30% de entrada, não tinha. Sim. Os 20 elas têm.
vai aumentar a procura, sabe o que vai acontecer O automaticamente valor com o do preço dos imóveis agora? imóvel vai Vai subir, subir. Compra logo, vai subir. gente. Compra logo com a MC Imóveis, em Aracruz e Vitória. Então, a melhor oportunidade é essa. Por quê? Porque daqui a um ano você faz portabilidade e já reduz. Sim, Então, você vai comprar mais barato, né? E depois você vai reduzir a parcela do financiamento ainda. é. Isso mesmo. A hora de comprar o É seu imóvel agora, é é agora, é agora, agora. não deixa para depois. É possível financiar 100% do valor do imóvel? É possível. É possível. É possível, ainda mais nesse momento agora. Porque, assim, existe o valor de compra e venda e o valor de avaliação, né? O que muitas pessoas fazem de estratégia vamos fazer o seguinte, eu te pago o ganho de capital, né? O imóvel, eu estou comprando por 1 milhão, mas o banco avaliou 1.300.000. Eu chego, algumas pessoas chegam para o comprador, para o vendedor e falam o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, deixa a avaliação em 1.200.000, eu pago a diferença de ganho de capital e acabo financiando financiando 100%. Sim, Uma coisa interessante é que o Banco do Brasil, ele tem 3 metodologias de avaliação. Então, às vezes, ele consegue avaliar 100% também. E uma característica interessante que o Banco do Brasil também tem o Procotista aberto, que é 9%, financiando até 1,5 milhão. Então, quem não comprou imóvel ainda, olha só que oportunidade. Quem vai comprar o primeiro imóvel e o imóvel até 1,5 milhão, hoje você consegue pode comprar fazer com pelo taxa de 9% pelo Procotista do Banco do Brasil. procotista. Então, O é a oportunidade. procotista é para quem não tem imóvel. Para quem não tem imóvel e tem Uhum. pelo menos 3 anos de FGTS. Aí você FGTS. consegue fazer essa aquisição. Então, é uma oportunidade que o mercado está dando e muitas pessoas não estão absorvendo ela ainda. É, verdade. Qual que é o melhor banco para fazer o financiamento habitacional? Isso é muito legal. O melhor banco é aquele que aprova. É, onde que abriu esse banco? Qual que O é melhor banco é qual aquele que é o que aprova. endereço dessa E olha agência? que interessante. Tem bancos hoje, tem assim, um banco muito legal, o Santander. Santander hoje tem feito aprovação são feitos alguns acordos. Ele faz aprovação, ele precifica a renda do cliente, né, através de movimentação de extrato, É né? verdade, Paulo. Tanto ele como Itaú. Nós tivemos um caso, né? Uma cliente que Ah, eu passei para você, ela mora no exterior, sim. não tem imposto de renda, Uhum. e o banco, você pediu, o banco aprovou com movimentação, né? Sim, Movimentação bancária. eu passei para a Larissa ela faz essas apurações lá, e ela pediu lá, o banco fez a apreciação e aprovaram e conseguiram fazer. Então, assim, é muito legal você tendo essa perspectiva, que tem muitos bancos, e eu te falo o seguinte, olha a oportunidade, tem muito brasileiro fora do país Sim, financiando, adquirindo imóvel no Brasil. sim. Então, você que mora fora do Brasil, quer financiar o imóvel e ainda não conseguiu a aprovação de crédito, fala com a gente, fala com a MC Imóveis. Nós temos também essa Sim, essa opção para opção. você que mora fora do Brasil, consegue também financiar um imóvel. Nós Consegue, já fizemos consegue. venda para clientes que moram fora do Brasil. Sim, sim. Agora, sim, uma coisa muito, muito interessante tem muita gente fora comprando, né? E a tendência agora é eles investirem ainda mais. Eu tenho um irmão, pra você ter ideia, mora nos Estados Unidos, já comprou 10 imóveis aqui. Sim. Ontem eu estava conversando com um cliente meu também, e ele já tem 10 imóveis. Eu falei, agora vamos comprar em Vitória. Você tem 10 imóveis em Aracruz, agora vamos passar para Vitória. Sim, sim, sim. E olha que interessante, são duas oportunidades de mercado hoje. Assim, você não só na compra de imóveis na planta tem um índice de valorização muito grande, né? Eles te entregam pelo menos assim, entre a compra e a entrega, 30%, de 30% a 40% de valorização. Imóveis já prontos também são imóveis excepcionais, que às vezes você compra imóveis de um tamanho maior, né, com preço melhor, né? Uhum. E hoje também tá sendo muito forte agora, mas também imóveis de leilão, tá? Sim, Tem muito imóvel retomado de leilão e muita oportunidade. Inclusive, a gente fez parceria com uma grande advogada do Brasil chamada Jéssica Taveira, né? Um escritório com muitas oportunidades. Inclusive, Vitória, Vila Velha, que estão sendo repassados para os corretores para repassar para os clientes, sim, né? Então, assim, você consegue fazer esse trabalho, mas seria interessante mais para imóvel, para eles adquirirem para revenda. Porque sim. às vezes eles conseguem dobrar o capital Uhum. usando o dinheiro e nem usando o dinheiro deles, tá? Só para você ter ideia, hoje os imóveis da Caixa são financiados até 95% imóvel de leilão.
O imóvel de leilão também pode ser financiado. Financiado. Pode ser financiado até 95% dele. A gente pode fazer um podcast sobre isso, Pode, né? pode, Imóveis pode. de leilão. Sim. E hoje, assim, e hoje tem muitas referências. Só pra você ter ideia, Aracruz não tem nenhum imóvel de leilão. O pessoal aqui é pontual o pagamento. Aracruz é Aracruz é diferenciada. diferenciada, é diferenciada. Aracruz é maravilhosa. É isso. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta para você, tá bom? Depois eu vou abrir uma caixinha para colocar aí, para Sim, as pessoas colocarem as perguntas, as dúvidas e a gente tirar as suas dúvidas também sobre financiamento. perfeito. O que muda no mercado com o aumento de 70% para 80% do limite de financiamento pela Caixa? Olha, primeiro A que gente até deu uma pincelada, né, sobre isso. primeiro que o valor dos imóveis vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Só que vai vir uma taxa um pouquinho maior, né? Então deve pegar uma taxa de 12. Já está valendo? Passa a valer a partir de Na quando? verdade, o que acontece? Foi feito. O que acontece? Eles divulgam primeiro e liberam no sistema depois. Uhum. Então, assim, o sistema Provavelmente agora em o novembro. sistema. Não, no início de novembro eu acho que já vai estar disponível já para fazer as contratações. Acho que até antes, na verdade, que nesse mês ainda já está disponibilizado. Mas aí os correspondentes da Caixa que já estão operando com esse recurso aí, quando você vai analisar e fazer uma precificação, você não consegue fazer simulação ainda, mas eu acredito que em 2 semanas. Só que o que está numa crescente muito forte é os bancos privados. Os bancos privados hoje eles têm trabalhado de forma muito significativa com financiamento habitacional. E eles já fazem Sim, 80%. que alguns anos atrás era só Caixa. A gente só ouvia Já, falar financiamento bancário, você já não, os bancos linkava estão a com um apetite Caixa. muito grande. É. E você consegue. Isso ajuda muito a gente, ampliou o mercado Uhum. para os clientes também poderem financiar. E quando você fala em custo, porque assim, alguns bancos, além de você ter um custo, às vezes, de 1,5% sobre o valor que você está comprando, e você tem que ter alguns produtos adquiridos. Sim, Quando você vai para o banco privado, você não tem essa amarra, na verdade. Você sim. financia aquilo lá. Então acaba sendo um custo menor. E é mais Uhum. ágil, né? Mais rápido. Tem proposta de Você, financiamento que sai com uma semana. você citou até o caso de um banco que está com uma taxa maior, mas que o financiamento no final ficou menor. Olha que Explica interessante. pra gente, Olha que Paulo. interessante. Eu tava dando uma consultoria para uma cliente, né, de Vitória, e ela me mandou uma simulação do Cicobi, uma taxa de 11%. E aí o Santander com uma taxa de 13,79, a parcela ficou mais barata do que o Cicobi com uma taxa de 11. Então não é só taxa que determina se a parcela é menor ou não, é o custo no geral. Porque assim, você tem o saldo devedor, você tem o seguro, você tem a taxa de administração. E isso eu tô falando com uma taxa de 3,79. O Santander chega a taxa até 11,99. Só para você ter ideia, o Cicobi é 11 e o Santander com uma taxa de 12,29, a parcela tá ficando do Santander tá ficando R$ 1.700 mais barata. Então tem que Isso ter faz muita muito cuidado. diferença. Você tem que ter muito cuidado no mercado. É que nem quando você vai comprar o carro lá, é 0,75 a taxa. Aí você vai calcular, peraí, não tem nada de 0,75 aqui, tá dando Sim, 1,8, sim. né? Então você tem que ver o valor da parcela. Por isso que tem que ter pessoas de confiança para fazer a melhor entrega para você, tá? Então não adianta só eu olhar o custo efetivo Não, não, total. você tem que olhar parcela. Tem que olhar parcela, quantidade de parcela e ainda tinha que pagar uma taxa de R$ 9.000, que é uma taxa de abertura de crédito. Sim, Então não faria sentido. é. Ótimo. E nós temos aqui uma pergunta bem interessante, que ela diz o seguinte: existem linhas de crédito específicas para construtores? Aí a gente sai um pouquinho do segmento que a gente estava falando, que é para o cliente final, e a gente vem agora para a parte contrária, né? Sim, Do outro lado da moeda, o sim. construtor. Existe um crédito específico para eles? Tem. Inclusive tem alguns créditos que não são da Caixa. Você pode usar muito crédito da Caixa, Porque o mais comum é aquisição e construção, que é a aquisição e construção, Caixa. da Caixa. Mas tem outros bancos também que trabalham com o sistema de aquisição e construção, tá? Então, assim, você tem Cicobi, você tem Sicredi, você tem Caixa, você tem o Cashme, você tem o Inter. Agora, interessante que às vezes, assim, o construtor tem que fazer cálculo, né? Por exemplo, se você pega hoje uma aquisição e construção, é muito mais barato o construtor pegar o dinheiro na Caixa, né? A 11,18, 11,39, do que ele tirar o dinheiro dele a 15 que está rentabilizando. Sim, É o primeiro ponto sim. que ele tem que colocar.
Só que, e é muito mais viável também ele utilizar o dinheiro do cliente. Como assim utilizar o dinheiro do cliente? Ele já sabe quanto que ele vai gastar e já sabe por quanto ele vai vender. Então ele vende o imóvel na planta, gera uma segurança para o cliente e para o construtor. Por que uma segurança para o cliente? Hoje as pessoas não têm tempo. Você não Sim. tem tempo de ir lá ficar vendo a Não. obra, quantos tijolos colocaram, quantas paredes foram feitas. Quando você entra na modalidade de aquisição e construção, a obra ela paga por etapa. Então, assim, fez uma etapa, mediu, pagou. Fez outra etapa, Cronograma. mediu. Então, o cliente ele tem a segurança que a obra dele está sendo feita, porque o dinheiro só é liberado a partir do momento que ele construiu. Então, ele tem como gerir a obra sem estar presente. Sim. E o construtor já faz a obra com o dinheiro do cliente, que Uhum. é melhor para o cliente e melhor para ele também. Sim. E uma outra posição é o cliente utilizar o próprio recurso para poder fazer aquisição. Porque se ele constrói ele financiou 1,5 milhão, mas gastou 1 milhão, e se ele vende esse imóvel por 1,5 milhão, ele não paga ganho de capital. Então hoje tem muitos construtores perdendo dinheiro porque não estão utilizando recurso de banco, estão utilizando recurso próprio. Então você tem que conscientizá-los de usar essa prática aí. Ah, eu tenho uma empresa que tem 2 sócios. Os 2 sócios, cada sócio pode construir na linha de aquisição e construção. E tem algumas pessoas que constroem através de consórcio, né? E Sim. aí depois Consórcio também tem, né? tem. E depois ele transfere o consórcio para o cliente com uma taxa de 3% ao ano. Em alguns lugares isso aí tem sido feito assim de forma muito comum. Aqui ainda não. Mas é uma metodologia nova que as pessoas estão utilizando e entrega um custo bem menor para o cliente no final. Sim, vamos fazer uma reunião com Vamos, os a gente pode conversar. construtores. Vamos sim. Acredito que muitos aqui constroem É, com o próprio dinheiro mesmo, sim. não não E, tem essa acessibilidade junto ao banco, ou uma pessoa, um consultor financeiro, né, é, e olha, para prestar esse serviço de informação. e olha que interessante, Márcia. Quando você tem poucos imóveis, por exemplo, em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem estiver construindo agora, aqui você não acha imóvel, você acha mais lote. É, Então, quem começar a construir agora e a taxa ali já vai diminuir, quando o imóvel estiver pronto, já vai conseguir vender mais rápido. é, E o ticket verdade. médio de salário aqui em Aracruz é muito bom, É. tá? É muito bom. E a pergunta que não quer calar: vale a pena a gente usar o FGTS para comprar o imóvel? Vale. Eu ia te responder antes de você falar. Eu Aham. acredito que vale sim, É, vale muito a pena. por quê? Assim, só para você ter ideia. O FGTS, ele rentabiliza 3% ao ano. É muito ou pouco. É. Tem gente que tem 400 mil de FGTS, que ele pode usar 100% de FGTS para poder comprar imóvel. Ou seja, ele praticamente vai. Eu já Ah, fiz venda assim, tá? sim, Se eu não estou enganada, teve uma época que o cliente não precisou financiar não nada. precisa, ele usa Aí 100%. depois o banco exigiu que ele financiasse pelo menos 50 mil. Sim. Ainda tá assim? Não, você consegue financiar 100%, mas é claro que às vezes o imóvel é bem maior do que ele está comprando, né? Sim, Mas você consegue usar 100% do FGTS se não precisar, sem precisar financiar sem precisar nada. financiar. E olha que interessante, você pega 400, você pega um imóvel de 600 mil, você usou 400 mil de FGTS, às vezes você não precisa nem comprar através de financiamento. Você faz um consórcio de 600 mil, usa 400 como lance, pega o consórcio e compra imóvel. O FGTS também pode ser utilizado Pode ser como usado lance como no lance de consórcio. consórcio. Pode ser utilizado como lance de consórcio. E esse processo é direto na agência ou é através de vocês, Não, correspondente? pode ser feito através da empresa, não precisa ser na Pode, agência, não. sim. Pode contratar o consórcio na agência, mas assim, às vezes o número de cotas, né, de grupos dentro da agência, ele é mais limitado, tá? Uhum. O interessante é o seguinte, quem tá com o FGTS parado, e assim, o que que tá acontecendo agora? Tá para ser expedido algumas medidas provisórias. O lastro do financiamento habitacional hoje é o FGTS, o maior lastro é o FGTS. Tá para ser disposto algumas medidas provisórias para liberar, por exemplo, nascimento do filho, estou querendo fazer liberação de FGTS. É, acidente, né, a pessoa sofreu um acidente, fazer liberação. Se isso for aprovado, é, o número de recursos do caixa, o volume de recursos do caixa Vai do FGTS diminuir? vai diminuir. Então, assim, a tendência é aumentar o custo aí do financiamento. Então, quem tem FGTS hoje, use, porque assim, você comprou uma casa de 400 mil, vai valer 200 daqui a um ano. Você vai estar ganhando, e nesse meio tempo você vai ganhar locação, que vai render muito mais do que os 3% ao ano. 3% ao Sim, ano dá sim, 0,25 ao sim. mês, né? Então, não faz sentido. E aqui tem muito colaborador da Petrobras, empresário,
que está com o recurso de FGTS parado, que já poderia aplicar esse recurso, comprar o imóvel e dobrar o patrimônio dele só com compra e aquisição. Então, quem não comprar agora, com essas mudanças de política, vai comprar depois, vai acabar sendo indisponível o uso. A gente está chegando no momento, talvez, que o governo vai falar assim, cara, para de sacar, não pode sacar para poder, vai ficar travado, vai ficar congelado. Você não pode congelar recurso de poupança, nem recurso de concorrência, por cada medida foi feita uma alteração na Constituição. Mas pode haver um bloqueio aí do FGTS. Então, assim, tem que aproveitar o momento agora para usar o FGTS. Né? Tem que usar. Clientes, usem o seu FGTS na compra do seu imóvel. Não perca tempo, não perca dinheiro. Garanta logo o seu imóvel antes de valorizar cada vez mais. Deixa essa valorização acontecer com o imóvel sendo seu. Não é isso, Paulo? Sim, Ao invés sim. do cliente esperar o imóvel subir, compra logo que ele vai subir já sendo seu, ao invés de subir na mão do construtor. Não, com Não é certeza. isso? E E aí, você pode usar o FGTS, aproveita. Eu falo muito assim, eu lembro que eu já lecionei, tá? sério, que 5 anos legal. eu lecionava curso técnico Uhum. de administração. E eu falava muito assim, gente, o FGTS você pode fazer poucas coisas com ele. Na época não existia o saque aniversário, que também existe, né? Hoje. Você poderia sacar demissão sem justa causa, né? Você poderia usar na compra do imóvel ou invalidez, né? Invalidez você poderia usar coisas assim que você não quer Sim, que isso aconteça para você poder usar. Hoje já vai abrir para usar para mais alguma coisa, mas o mais importante é você usar para comprar o imóvel, né? sim. Na compra do imóvel, Uhum. porque é um dinheiro que fica lá guardado, não rende quase nada. E você comprando o imóvel, ele vai valorizar no mínimo aí 20% ao ano. Sim, No sim. mínimo. Então, assim, aí eu pergunto, qual é o melhor momento para comprar imóvel? É Agora, agora, now, é it's na hora. now. Gente, olha só. A conversa tá muito Tá boa, boa. tá boa. Nós falamos, tem muito assunto ainda para falar sobre financiamento, mas você quer deixar alguma mensagem, um recado? Uma... É, assim, o que é interessante, na verdade, né? Na vida eu aprendi uma coisa. A gente tem que fazer pelas pessoas o que nós gostaríamos que fizesse por nós, né? Sim, Hoje o imóvel, ele é um sonho. E todo mundo pode ter a oportunidade de alcançar esse sonho, sim, né? Para isso, você tem que ter pessoas de confiança. Eu falo assim, algumas pessoas você tem que ter de confiança na sua vida. A primeira pessoa que você tem que ter de confiança na sua vida é o corretor. O corretor que é de confiança, ele vai te apresentar os o melhores melhor imóveis imóvel. e você vai ganhar muito dinheiro com ele, É. né? E você também tem que ter pessoas do seu lado que vão te ajudar a realizar esse sonho. Quando eu saio de casa todo dia, minha filha chegava para mim assim e falei, papai, não sai para poder trabalhar. Eu falei assim, papai, precisa sair. Por quê? Porque papai realiza sonhos. É, Então, eu assim, falo o meu também. foco é ajudar a realizar os sonhos. Então, a gente tem que ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas. É. Se você não é instrumento, não faz sentido a sua vida aqui. Uhum. Então, hoje, eu aqui sou instrumento para poder ajudar a vida das pessoas. Muito bom. Eu falo também, eu falo, mamãe não está indo trabalhar, mamãe está indo se divertir e realizar os sonhos dos clientes da mamãe e os sonhos da mamãe também e os seus filhos. Legal. É porque, assim, quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente Aham. gosta, a gente não sai, não é esforço, é com amor que a gente trabalha, com Uhum. amor, com dedicação. Tava ouvindo também um bate-papo e o cliente, quando ele fecha um negócio comigo mesma, tô falando, Aham. ele ele pode ter certeza que ele está fazendo o melhor negócio da vida dele, porque se eu estou vendendo aquele imóvel para ele é porque certamente eu compraria. Sim. Então, é, assim, eu acredito que eu tenho clientes que não imaginavam um dia poder realizar o sonho da casa própria. E assim, é satisfação, com satisfação que ela olha, fala para mim, me manda mensagem, assiste os stories, fala, nossa, sou muito grata a você. Ou a última cliente agora, ai, graças a Deus que você apareceu, eu levei o cliente no imóvel que ele nem queria ver. Não era o que ele estava procurando um imóvel muito abaixo, e eu, vamos lá, vale a pena,
quando ela chegou na casa, que ela viu o potencial da casa, Apaixonou. apaixonou. Então, assim, é apertar a mão, é falar, agradecer, e pode ter certeza que o cliente ele vai lembrar de você, não por um motivo ruim, mas por um bom motivo. Ele vai lembrar, ele vai dizer, poxa, se não tivesse conhecido a Márcia Carneiro não estaria aqui, não teria comprado esse imóvel. Isso é muito verdade. gratificante, muito mesmo. Márcia, assim, parabéns, você tem abençoado a vida de muitas pessoas, tá? Quero E poder para te ajudar a isso, contribuir para isso aí. com certeza, já está, né? Então, gente, aproveita também, Paulo, deixa o seu contato, fala onde o seu Legal, assim, escritório. eu vou deixar meu contato, a Stephenson Poubel, ela vai colocar Nós vamos depois, colocar assim, o link aqui. lá. A gente vai começar a fazer alguns posts e alguns vídeos mais qualificados falando sobre isso. Não só sobre financiamento imobiliário, mas sobre crédito no geral. As pessoas têm tanto banco, tanto banco, tanto banco, que às vezes a pessoa fala assim, cara, o que que eu procuro? Onde que eu procuro? Quem que eu procuro? O que que eu faço? E precisa ser mais transparente, né? As pessoas não podem ser enganadas, as pessoas têm que Sim, ser transparentes e ter certeza de que elas estão fazendo ali é uma boa aquisição. Então me acompanhe lá, tá? Vocês vão acompanhar, vocês vão ver, vai ter muita coisa legal, tá? E também brevemente vou lançar um livro que se chama assim, Por que que o prego se destaca tem que ser martelado, né? O Brasil ele tem uma cultura padronizada de perseguir as pessoas que se destacam, sim, né? tem mesmo. E se destaca. Então, assim, a lâmpada ela traz mosquito, né? Atrai mosca, É, né? É normal que isso aconteça. Só que quando você é luz, você também ilumina a vida de muitas pessoas. É como se você fosse uma vela e várias pessoas tivessem a vela apagada e você fosse passando. uhum, Então, assim, sempre tenha pessoas também que sejam luz à sua volta, né? é. E você vai entender por que que isso acontece também. Eu digo assim, não, você já viu alguém atirar pedra em árvore que não dá fruto? Não. Não, Ninguém. não. Então, eu estou aqui para servir. Eu prefiro milhões de vezes servir. Por quê? Porque se eu posso servir é porque eu tenho abundância, Não, isso é né? verdade. Sou próspera, então posso servir. Mas se eu precisar também, eu tenho quem possa me servir. Então é isso. Eu acho que na vida nós estamos aqui para servir, para multiplicar, para ajudar as pessoas. Mas a maior parte das pessoas querem ser como nós, mas não querem passar pelo que nós Sim, passamos, né? sim. Então tem um bastidor por trás de cada um. Não, não tem como você só brilhar. Você tem que trilhar um caminho para você poder brilhar. E é isso, É isso Paulo. aí. É, gente, nós vamos encerrar aqui com o nosso podcast. Hoje foi sobre financiamento imobiliário com o corretor também, correspondente, consultor financeiro, empresário, É. pai de Pai de família, família. motorista. De tudo pouco, Enfim, de tudo pouco. nós temos N funções, né? E quero agradecer muito, Paulo, a sua visita aqui, aos seus esclarecimentos, tiramos dúvidas. Eu também tenho muitas dúvidas, eu não sei de tudo. E agradecer, espero poder voltar aqui, que você possa voltar com Sim, outros assuntos também. Nós temos diversos assuntos aí tem para muita tratar coisa ainda boa. sobre o mercado imobiliário e espero revê-lo em breve. Obrigado. Obrigada por ter participado, Eu que agradeço. gratidão, MC Cash. É isso aí, gente. Forte abraço, tá? Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.